meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Mello. Nós vamos ficar juntinhos até as 9h30, até as 10h30 com o tema de hoje. Nós vamos falar sobre superlotação nas casas de custódia e também nos presídios, de uma forma em geral, né? A equipe carcerária, né? As pessoas, os apenados estão em superlotação, em grandes quantidades, causando com isso uma coisa terrível, até para quem está tentando domar e tomar conta do local. Esse é o tema de hoje que nós vamos debater aqui com os nossos convidados do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, obrigado a você pela sua audiência. O tema de hoje é o registro da superlotação nas casas de custódia, nos cadeiões, nos presídios de uma forma em geral. Enfim, o que é que isso pode causar em relação à segurança pública? Regime semiaberto. Nós temos condições de colocarmos algumas pessoas em regime semiaberto, já que também as tornozeleiras não estão conseguindo atender a demanda desses que estarão em regime semiaberto? Enfim, é o tema de hoje que nós vamos debater com os nossos convidados, que já estão aqui a postos. Nosso querido Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Muito bem. Geraldo Magela, historiador, escritor, também aqui conosco mais uma vez. Muito bom dia. Bom dia. Sempre sucinto, né? Bom dia. Nosso querido doutor Flávio Saraiva, advogado, também delegado. Muito bom dia. Bom dia a todos. E bom dia a todos que nos ouvem. Muitos policiais nos ouvem, o pessoal da Justiça também, do Fórum. Verdade. Especialmente o Nelson, que faz questão de dizer que assistiu ao nosso programa e repercute o que a gente discutiu aqui. Muito bom, que bom, isso é ótimo, né? Formando opiniões bom, aí, muito bem, isso é importante. Muito bem, então obrigado a todos vocês pela audiência, ao J. Edson, o sargento J. Edson também, perdão, o J. Edson também está sempre nos acompanhando, e muitos policiais nos assistem, pessoas, formadores de opinião, acompanham esse debate que é bastante inteligente. O tema de hoje é a superlotação na casa de custódia. Existe uma nova casa de custódia que está sendo construída, mas me parece que, acho que o comandante da obra é a preguiça e os pedreiros são as tartarugas, né? Porque é uma coisa, quase 6 anos que vem se arrastando essa casa de custódia, que agora me parece que deve ficará pronta agora em julho ou junho, enfim, não sei se isso procede, mas enfim. Então eu queria começar com o senhor doutor Flávio, em relação, o senhor como delegado, logicamente, que operacionalmente, as operações que o senhor já fez e várias, o senhor tem a função de prender, de ir até lá, o marginal, enfim, o criminoso, e contê-lo e colocá-lo atrás das grades até que a justiça seja feita. Como é que é para o delegado, para a polícia de uma forma geral, saber que começa a fazer o seu trabalho com muita competência, prendendo, e você é como se fosse uma caixa, você acaba pegando muitas frutas, enfim, estragadinhas e vão colocando dentro da caixa ali, aquela caixa acaba não comportando mais, e você diz, e agora como é que eu faço? Eu paro de recolher as frutas estragadas e deixo que elas estraguem as outras, ou eu tenho que fazer o quê para que essas frutas caibam nessa caixa que eu preciso conter? Bom dia. Bem colocado. Nós policiais somos penalizados pelo êxito, né? Qual o êxito da investigação, o êxito policial? Você concluir a investigação e prender, né, a pessoa, prender o criminoso. Onde colocá-lo? Aí você começa com esses problemas já nas centrais de flagrante. Você recepciona 10, 20, você chega a recepcionar alguma operação grande, 20 presos na central de custódia, na central de flagrante, e você não tem onde colocar. A lotação, a máxima... 24, 24, né? E ultrapassar esse número... Já chegou a 87. Imagine, uma cela que cabe 5 tinha 10, 12. Então, a superlotação carcerária é um problema muito curtido e não resolvido, né? A gente fica sempre repetindo essa história de superpopulação até acontecer uma tragédia. Aí, quando acontecer a tragédia e pessoas forem penalizadas, aí vão acordar. Eu vi o protesto do doutor Braga Neto. Ele não tem mais, eu acho que ele não consegue mais nem discutir isso, porque ele chegou a dizer,
que tem uma certa vontade, falta de vontade para resolver esse problema. E imagine, porque todos esses problemas do Estado são concentrados nele. E é o interior, o juiz pedindo vaga, é a capital, é a central de flagrantes, enfim, tudo no doutor Braga Neto, e eu acho que ele não consegue, quer dizer, é impossível administrar, fazer uma administração dessas quando você não tem os recursos. Então, eu acho que é um problema curtido, não resolvido, aí talvez esperando uma tragédia para que haja uma mobilização para que seja resolvido. Com isso, o senhor acha, então, por exemplo, que nós estamos com um caldeirão fervilhando ali a qualquer momento, uma panela de pressão, que a qualquer momento ela vai passar dos limites e explodir? Felizmente ainda está sendo controlada. Houve um princípio de rebelião na casa de custódia agora, aqui, recentemente, semana passada, civil, ali no Jacintinho. Aí o pessoal vai controlando, mas vai chegar ao ponto que não tem como. Não tem como. Justamente por isso, nós tínhamos celas onde tinham pessoas com tuberculose, pessoas epiléticas, pessoas com problema, quer dizer, a tuberculose que é uma doença infecto-contagiosa, né? Quer dizer, você tossir ali perto do próximo, as secreções são bastante contagiosas. Enfim, não há um cuidado com as pessoas que são detidas, por exemplo, assim, se mistura tudo. E as centrais de flagrantes são apenas para aquele momento. Depois elas são encaminhadas para as casas de custódias. Elas ficam superlotadas, as centrais de flagrantes. As casas de custódias não suportam receber esses presos, acabam deixando que as centrais de flagrantes segurem as pessoas ali e a central de flagrantes vai recebendo cada vez mais. Imagine que controle, que loucura é essa, não é, para poder conter isso. E a imagem desse serviço de cidadania que é a polícia, nós somos prestadores de serviço como qualquer outro, né, segmento do Estado. Aí você está fazendo um BO, você extravia um documento, você está, ou qualquer outra coisa lá, aí você vê passar 4, 5 presos para um xadrez superlotado. Esses 4, 5 presos, ao serem recepcionados sob protesto, o som da carceragem que predomina no ambiente desse. Um ambiente de cidadania, você conviver com o risco permanente de uma rebelião, de uma fuga, e é impossível você ter algum indicativo de tranquilidade para exercitar o seu trabalho. Quer dizer, então, que as pessoas, bem tocado nesse assunto, que a gente não prestou atenção nisso, quer dizer, uma pessoa que vai fazer um BO de um roubo de celular, por exemplo, ou de um roubo ela de carro, ouvindo todos os protestos. Ela entra naquele ambiente e ela também está em risco, porque a qualquer momento poderá ter ali uma rebelião. O policial está em risco, o policial, não faz tempo, o policial foi feito refém. Exatamente, né? Tomada a arma dele. Tomada a arma. Então, são coisas que prejudicam a imagem do serviço público que está sendo ali prestado. Não é que a gente tenha uma imagem, a gente vai ter um comportamento asséptico, não, preso é preso, não, mas uma necessidade, quadrado, né? É uma necessidade. Além do prejuízo que causa ao Estado, né? Porque se você não tem onde colocar o preso, e esse preso vai para uma audiência de custódia, e se você vê que não vou colocar onde, esse crime eu posso aplicar uma medida alternativa, né? Uma medida cautelar, tornozeleira, enfim. Então, você prende, você coloca na rua, vai prender de novo, volta. Então, o custo desse ciclo que se realimenta, né, são muito maiores do que você tratar o problema. Existem mutirões carcerários e, logicamente, que o doutor Leonardo deve acompanhar isso, até para ver alguma ilegalidade, não, que quando a ilegalidade na audiência de custódia já relaxa e pronto. Mas você fica mais receptivo a colocar o infrator, o criminoso na rua, em razão da superlotação. É horrível isso. E assim, a Polícia Civil, com toda razão, não quer mais o preso na delegacia. Até por isso que a gente falou, implica na imagem e implica num atendimento que não é devido ao cidadão. O cidadão chega para resolver outras coisas e está preocupado com o grito da carceragem. Na delegacia de menores, onde estão os menores infratores, é impossível você passar meia hora sem ouvir gritos. Quem não está acostumado deve sair horrorizado com os meninos lá gritando o tempo todo.
Então, isso é um problema que tem que ser resolvido. E o Estado tem condições de resolver. Basta dar prioridade. Eu não vou me alongar aqui, porque os colegas depois não dão prioridade, mas tem soluções. Tem soluções aí que são repetidamente apresentadas e não são solucionadas. Essas soluções vamos deixar para o segundo bloco, vocês vão debater entre si essas soluções que são justamente esse debate que nós vamos travar no segundo bloco. Doutor Geraldo Magela, o que o senhor tem a dizer sobre isso? A superlotação nos deixa, enfim, entristecidos por sabermos realmente que estamos apenas punindo e não ressocializando, já que se você armazena de forma terrível ali, o lugar cabe 2, tem 15, tem 20, e aí é por isso que se cria essa loucura toda, enfim. Bom dia. Bom dia. Essa é a crônica de um problema recorrente, né? Sempre a gente vai estar falando dessa questão da superlotação, tanto nas delegacias nas centrais de flagrante, quanto nas casas de custódia e nos presídios. E isso eu volto para uma tecla que eu venho insistentemente tratando, que é a questão como você não tem um plano de segurança. E o plano de segurança não é só o colocar policiais na rua, prender, etc. O conjunto da segurança pública passa pela central de flagrante, passa pela casa de custódia e pelos presídios. Uma política concreta disso. Então, se você não tem um planejamento se você tem a casa superlotada, uma só, e passa 6, 7 anos para concluir uma obra, evidentemente que esse ambiente vai ficar um ambiente completamente estrangulado. E se eu tenho como meta prender tudo que for aparecendo pela frente de criminosos ou suspeitos de crime, etc., é evidente que essa política vai estrangular. Não tem para onde não dá problema. O judiciário é parte do problema. Ele é parte da solução e é parte do problema. Como assim, Magela? Está na mão do doutor Braga Neto a situação. Tentar solucionar um de problema. De uma parte do problema, né? Que é julgar, que é dar celeridade à coisa. Agora, e a outra parte? Que é a parte do Executivo, do Ministério Público. Então, como essas áreas do Estado com letra maiúscula, o Judiciário, o Ministério Público e o Executivo não sentam efetivamente e com responsabilidade para tratar o assunto e dizer, olha, nós vamos planejar que o ano de 2016, 17 e 18, nós vamos aumentar em tantas mil vagas a partir desses projetos que nós vamos captar o recurso. E para isso nós vamos ter planos emergenciais de médio e de longo prazo. Então, o emergencial que é? Você está com vagas de 5, ambiente para 5 pessoas, você tem 15, então você vai ter que tirar 10, daí vai colocar onde? Então, você vai ter que pactuar com as áreas do Estado, onde levar isso aí, e fazer o rodízio, etc., mantendo com segurança, com dignidade e com celeridade. Mas para isso você tem que ter toda essa estrutura trabalhando. Você tem que ter o promotor de justiça lá trabalhando, o juiz de direito lá trabalhando, os policiais, os agentes penitenciários e uma equipe de projetos elaborando, sentada a bunda num computador, a cabeça funcionando, não tratando de lobby, tratando efetivamente de montar projetos de construção, de ressocialização, de integração na sociedade. Então, quando isso for feito, espero que um dia seja feito, até porque eu sou um cara otimista, aí nós vamos ter efetivamente soluções. Não há solução de um único homem, nem Jesus resolve esse problema. Diz que Jesus salva, eu duvido ele salvar essa questão. Pode salvar as almas, mas efetivamente o fato concreto está lá. Vagas de 5, tendo 10, tendo 15. Ambientes de 20, tem 60, tem 70. Então, eu quero ver com reza, eu quero resolver isso. Você vai ter que resolver com trabalho, suando, com inteligência e com recurso. E com planejamento, sobretudo. Muito bem, planejamento, acho que essa é o grande pilar de tudo isso, né? Doutor Leonardo de Moraes, eu deixei o senhor por último para que o senhor visse também, o senhor como advogado, né, criminalista inclusive, sabe e sente essa dificuldade até de defender os clientes, por exemplo, que estão muitas vezes acondicionados num local terrível
por falta de opção, inclusive. Não é nem que o policial, os policiais não queiram, é que não tem para onde colocá-lo. Às vezes algema numa cadeira, numa motocicleta que tem lá, porque não tem espaço muitas vezes. Isso também é constrangedor e isso cria também mais um impasse de disputa, de luta, ou facilidade para o advogado pedir que ele não seja colocado numa condição como aquela ali. Bom dia. Inegavelmente, a prisão ela não ressocializa ninguém. E, sobretudo, numa realidade brasileira, e aqui em Alagoas, que ela dissocializa a pessoa. De forma que uma pessoa que é presa pela prática de um crime, ela torna-se um criminoso aí mais voraz e, quando sair, vai cometer um crime pior ainda, de forma que a prisão ela aumenta esse ciclo vicioso, que é um absurdo. Uma coisa que é interessante é o seguinte: a gente tem que entender que a violência é um fenômeno cultural. Toda sociedade, por mais educada que seja, por mais civilizada que seja, ela possui violência. Então, sempre a violência vai acontecer, de forma que o crime é uma consequência de quem também vive em sociedade. A sociedade, de alguma forma, ela é formada por pessoas que cometem crimes e pessoas que não cometem crimes. Então, o criminoso também está inserido nesse ciclo social. Isso é que deve ser entendido. O que é importante? Sempre nos primórdios se entendeu que uma pessoa que é perigosa deve ser segregada. Se uma pessoa comete um crime, obrigatoriamente deve ficar segregada de outras pessoas, porque ela representa um perigo caso permaneça em liberdade. Só que começaram a acontecer tantas prisões, cujo objetivo único e exclusivo foi somente a sua punição, que começaram a abarrotar os presídios. E aí se pensou, existe uma outra forma de se punir, que não seja segregando alguém em sua liberdade? Existe. Aí se criaram penas alternativas, como penas que restringem o seu direito, como aquela que você presta serviço à comunidade, limitação de fim de semana, prestar serviço em orfanatos, escolas e assim por diante. Inclusive que o índice de reincidência desse tipo de punição é mínimo. Um estudo que foi feito, que eu vi, eu esqueci qual foi a fundação que eu observei ontem, o índice de reincidência de pessoas que praticam penas alternativas, que cumprem penas em penas alternativas, é de 12%. E o índice de reincidência para quem é pego por crimes violentos, os mais graves, como tráfico, homicídio, estupro, a reincidência acontece em mais de 60%. Isso sem pensar aqueles que praticam crimes e ficam na cifra negra, ou seja, o Estado sequer toma conhecimento daquele crime que aconteceu. Então, é importante hoje, como acontece no mundo inteiro, um movimento em favor da punição não segregadora de sua liberdade. Porque é muito melhor você sentir os efeitos de uma pena que não seja segregadora, mas que você reflita sobre aquilo que você fez, que lhe dê condições de saber que o que você fez é errado, é antissocial, é antidemocrático. Você não exerce a sua parcela como cidadão no Estado quando você pratica uma conduta violadora de uma lei e também violadora de uma moral e etc. Então, é muito melhor você estabelecer esse tipo de punição. Por quê? Porque se só pensa em segregar como punição, acontece como está acontecendo hoje. A casa de custódia do Jacintinho cabem quantos presos, doutor Flávio? 25 a 25? 24 a 25. A casa de custódia? A casa de custódia ou a central de flagrante? A casa de custódia acho que cabe uns 32 por aí. Há um número, pelo que eu vi, haviam lá 87 presos. A capacidade uma média de 20, cabe 25 presos na casa de custódia. Eu acho que é isso, né? Eu estou na dúvida se é a central de flagrante ou se é a casa de custódia agora os números, né? Mas acho que é a central de flagrante. Acho que lá são 30. É tranquilo, está 200 a 300 a 400% a mais. Tranquilo, não tem problema. Não há colapso. Não. Dá para ver que o número aí sem sombra de dúvida, é 3 vezes maior do que o número que aquela casa ela comporta. Não só você viola o direito do preso de ficar numa condição desumana, e a gente fazendo aí uma comparação que quando você coloca um cachorro muito tempo preso, ele vai sair mordendo. Claro. Então é normal que o ser humano faça a mesma coisa pela revolta que ele tem contra o Estado, porque ele sabe que ele praticou um fato errado, ele tem que pagar por isso. Mas tratando o rapaz não como um cachorro, mas sim pela sua própria dignidade, pelo fato de ser um ser humano. E aí, quando você coloca alguém nessa condição, é lógico que vai haver um risco ao preso, um risco ao próprio policial, um risco à população. Imagine como é que ficam os vizinhos daquela região, sabendo que em qualquer momento pode acontecer uma rebelião. É uma situação complicada e uma questão, como disse o Major, é uma questão ligada à gestão. Falta realmente uma boa vontade, porque a solução desses problemas eu não vejo uma coisa tão complexa assim.
Claro que não é uma coisa fácil, do dia para o outro, não. Uma solução que é feita com um passo de cada vez, mas pelo menos que começa a dar um passo visando não só a punição ao preso pelo mal que ele tenha praticado, buscando também a sua ressocialização, mas também a proteção da sociedade e também do agente público que sofre todos os dias. E o sofrimento não é somente em relação à condição de trabalho, não. Ouvir o preso gritando todos os dias é uma forma de sofrimento, porque a maioria certamente se sente sensibilizada com aquilo, sabendo que o rapaz errou. Mas aquele tratamento a ser oferecido pelo Estado é alguma coisa aberrante e completamente desumana. Muito bem. Então, na verdade, vejam que a gente está falando muito do trabalho da polícia, mas não há um rabicho, né? Não é, a polícia o fronte, né, o primeiro contato, mas não está sendo acompanhado das outras ações. É como disse aqui o Magela, com muita propriedade, várias vezes ele fala isso. Não adianta fazer segurança pública apenas no imediatismo. Vamos agora, bora prender, se você não pensa na estrutura, você precisa da ação social, você precisa de uma atenção básica, né, dos detalhes de saúde, tudo isso tem que acompanhar. Além disso, precisa se fazer a estrutura para que você faça um trabalho fantástico. Para você prender e fazer um trabalho de operação desbaratando várias quadrilhas, você vai inchar. Não é? Vai criar um problema para você. Você vai criar um problema terrível para o Estado. Aí o que acontece? Nós esbarramos numa outra situação. A quantidade também de tornozeleiras. Várias pessoas estão no regime semiaberto. Se tem, por exemplo, foram 200 pessoas que estão nesse regime semiaberto. Apenas 64 estão com tornozeleira. O restante está sem tornozeleira. E está no regime semiaberto. Quem é que nos garante que essas pessoas estão, mesmo com a tornozeleira, assaltando e voltando novamente para dormir no presídio, ou enfim, ou em domicílio, enfim. Esse é que é o problema, que de repente a polícia está num ciclo do chamado enxugar gelo, né? Fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro. Enfim, é uma situação muito grande, complicada. São 10 horas e 2 minutinhos, eu vou ter que ir para o intervalo comercial e vamos deixar esse debate para vocês no próximo bloco. O que acontece? Por que isso não avança? É falta de vontade política e vontade de fazer incompetência, ou é a burocracia que impede que isso aconteça? Tá bom? Será esse o debate entre vocês no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo comercial, a gente volta já. Aniversário Galpão Sofisticador. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticador. Avenida Menino Marcelo 280. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. A Laura é do time da defesa. Um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Pois é, estamos de volta com mais uma edição aí, com mais um Depois do Bloco, com Segurança em Foco. E o tema que nós deixamos aqui para discutir são as superlotações nas casas de custódia, também nos presídios, nas centrais de flagrantes, de uma forma geral. Quando nós fomos para o intervalo, eu deixei para que eles debatessem entre si, os nossos convidados, o Dr. Flávio Saraiva, o Dr. Geraldo Magelo, o Dr. Leonardo de Moraes, em relação aos quais os motivos de não se avançar na questão carcerária, né? Enfim, por que é que não se tem uma ressocialização? Falta de vontade, política, competência, burocracia que impede. O que é que acontece? É o que eles vão debater entre si nesse segundo bloco. Eu queria começar com o senhor, doutor Leonardo. Enfim, na sua concepção, o que é que falta realmente? Falta a vontade política ou porque, às vezes, pensar melhor no preso não dá votos? Eu concordo com a última afirmação. Eu vejo uma questão ligada aí à prioridade. Claro que o orçamento do Estado é um orçamento limitado e as obrigações do Estado são praticamente infinitas. Então, é um orçamento com limites e uma atribuição sem limites. E nessa escala, a obrigação do gestor é estabelecer prioridades. Não que você estabeleça uma prioridade e esqueça as outras, mas você vai encaminhar um orçamento maior para aquilo que se julga mais importante naquele momento. É a opção política do gestor de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua discricionariedade. Isso é importante. A questão é que a segurança pública também passa não só por um policiamento ostensivo, por um policiamento investigativo, mas também com o aspecto da carceragem. A gente tem que saber o seguinte, que o Brasil adotou como forma de punição a penas privativas de liberdade o sistema inglês. Esse sistema inglês, ele demonstra que a punição é feita de forma progressiva. Você começa o regime mais duro para um regime mais brando e depois aí o regime um pouco mais calmo, né? Então, a progressão do pior, então, para o melhor. Mas qual é a observação importante desse tema? Que... É porque a gente está aqui agora há pouco, o anão veio colocar água para a gente aqui e acabou tropeçando aqui no fio e aí nós estamos ao vivo, é lógico que a gente, enfim, mas a gente entende, doutor Leonardo, eu também, já que o senhor estava no ar, né, a gente também aqui acabou rindo, ele acabou caindo, a gente pede que ele não venha, que já é uma figura estranha, e ainda por cima tropeçando aqui no fio e caindo. E o pessoal para limpar aqui, né? Pois é, uma cena terrível. Então, esse sistema de progressão é o sistema que o Brasil adota. Então, o que eu observo é que o que falta aí é uma vontade política cujo fundamento principal para isso seria a escala de prioridades. A gente sabe que o preso, como é preso, como é segregado em regime de progressão, um dia ele vai sair. E qual a forma que você pergunta? Qual a forma, qual o modo como
como esse preso que ficou segregado durante vários anos, em uma situação desumana, insalubre, sem um amparo do Estado, sem conseguir visita pela família, com várias rebeliões, sem estrutura, um ambiente escuro, sem banho de sol. Como é que ele vai sair do presídio? A pergunta é essa. Lembrando que a punição, que a prisão tem dois fins: punir o preso e também ressocializá-lo. Se o segundo ponto não é obedecido, não é satisfeito, significa que ele vai sair pior, e ele saindo pior, ele vai acabar por aumentar o ciclo de violência. É como se o Estado formasse alguém que era criminoso para que ele se tornasse uma pessoa pior, para que ele saia praticando crimes mais graves. Então, essa mentalidade é que falta realmente. E sabendo o seguinte, que a pena, ela não tem uma punição em caráter pessoal. Quando você prende alguém, quando você pune alguém, você leva não só o preso, mas leva a família junto consigo. Então, a revolta de um preso que tem tratamento desumano, ela reflete no preso e também reflete em sua família, reflete na imprensa, que vai noticiar esse fato, vai noticiar rebeliões, interfere na própria sociedade. Então, o que é importante? Que se pegue esse campo de pensamento e amplie um pouco para saber que a prisão não afeta apenas o preso, mas a sua família, a sociedade, e acaba por aumentar o ciclo de violência. Uma situação como a que nós vivemos aqui no Brasil, há já uma definição, parece que padrão no Brasil, da segurança pública, que o encarceramento é a única e eficaz alternativa de segurança para a sociedade. E está mais do que provado que não é. Isso é uma política que está falida, completamente falida. Mas como o marketing disso e a publicidade eleitoral é uma ideologia, então, quanto mais preso, quanto mais ações, quanto mais sirene tocando na rua, dá a sensação de segurança, que não dá, efetivamente, na prática isso não acontece. Então você fica com um Estado que não planeja, um Estado que é ineficiente, e ele quer cobrar a eficiência do cara que sai de dentro da cadeia. E se ele entra nas condições terríveis que são as cadeias no Brasil, onde o tráfico toma conta das cadeias, não é o Estado. Então, lá tem um Estado paralelo. Então, essa política de segurança pública do Brasil faliu. Em alguns estados, com menor intensidade, você tem ilhas de prosperidade, podemos assim botar um monte de aspas. Você tem presídios que tem trabalho, que é mais voltado para a ressocialização, mas o conjunto não é isso. O conjunto da ópera é uma tragédia. Então, Alagoas passa por isso. E cada vez mais, por não ter dentro do aparelho de Estado essa ideia de que segurança pública é um conjunto de propostas, e esse conjunto de propostas passa, sobretudo, pela prisão dos criminosos ou a ressocialização, e isso tem um custo. Isso tem um custo financeiro, isso tem um custo intelectual, isso tem um custo econômico, isso tem um custo social. Como não há dimensão desses custos, o que é que prevalece? As estatísticas policiais. Nós prendemos tantas quadrilhas, nós prendemos... Tudo bem, eu acho que a função do Estado é prender. Não há nenhuma... Eu não tenho nenhuma ressalva a fazer isso. Bom, e lá dentro da cadeia, o que é que nós vamos fazer? Esse é o problema. Qual é só um minuto, Flávio. Qual é a gestão sobre isso? Qual o planejamento que você tem? Então, de você tirar o sujeito que é de alta periculosidade, com o de média, e com o sujeito que é um crime, um cidadão comum que cometeu um delito qualquer, e ele está ali naquele bolo. Então, como isso não há, não é só a triagem, não há um trabalho de ressocialização com essas divisões. E aí você precisa ter, dentro da área da segurança pública, quadros, funcionários públicos capazes de elaborar essas propostas a partir da política. Por exemplo, quando alguém na construção civil vai construir a casa ou um edifício, ele contrata um arquiteto, ele contrata o engenheiro para cuidar da obra de um modo geral, mas tem o calculista, você tem o engenheiro elétrico, o hidráulico, etc. O paisagista, até no final, você vai ter lá dentro do projeto até a questão do paisagismo como
uma parte importante da Constituição. Na segurança pública, não é nada disso, é um pacote. Vem um pacote de Brasília, eu presenciei muito isso. Vem um pacote de Brasília que o sujeito diz, não, o presídio é esse aqui, acabou. Você não tem ingerência, ou pouca ingerência tem. E quando você tem ingerência, não são os melhores modelos para isso. Isso do ponto de vista físico. Do ponto de vista do pessoal, é o que nós conhecemos. O improviso, o agente penitenciário desqualificado, a forma como ele entra lá, o salário que é ridículo, o improviso porque são serviços prestados, quando são concursados, o salário é um horror. E eu quero ver qual é o cidadão que sai de casa para ir tomar conta de bandido preso em qualquer presídio do Brasil, que ele saia tranquilo, diz, bom, eu estou tranquilo porque o meu salário é um salário, na média, digno, eu vou prover as necessidades da minha família e eu vou estar, inclusive, com a minha própria segurança minimamente garantida dentro daquele ambiente de trabalho. Se a gente conseguir essa façanha, nós estamos perto do paraíso. Muito bem. Doutor Flávio queria colocar alguma informação. Na própria fala do Magela, ele fala que o encarceramento não é solução, mas depois fala que tem que começar por ele, né? Se você não encarcerar o criminoso, você vai fazer o quê? O primeiro passo é o encarceramento. Agora, o nosso sistema carcerário é que não está pronto para receber. Você não está para receber quantitativamente nem qualitativamente. Os Estados Unidos começaram com encarceramento em massa, é a maior população carcerária, né? E começou assim, criminoso preso. Agora lá é diferente daqui. Você prende uma pessoa imaginando ressocializar para ele ter a possibilidade de pensar no que fez e refazer o seu estilo de vida, o seu comportamento. Não, ele vai se juntar num depósito de gente que insalubre, que não trabalha, é só pensar em sair e formar quadrilhas, né? E se qualificar para o crime. Pois é. Então, o encarceramento, de fato, a solução começa pelo encarceramento. Agora precisa saber onde vai se colocar. E no estado pequeno como esse, que a gente tem uma população ainda pequena, nós temos há mais de 30 anos, ou 40 anos, acho que 30 anos, 40, aí prédios que foram construídos no formato de carceragem. São várias delegacias padronizadas com carceragem, três xadrezes com o raio diferente do atendimento administrativo que você poderia ter. E essas casas de custódia deveriam ser espalhadas pelo estado todo, até para cumprir uma determinação da LEP do preso cumprir a sua pena no seu domicílio, e isso facilitaria a visita dos familiares, você evitaria essa festa que é a visita aos presídios, deslocamento, a pessoa não pode nem se manter, mas tem que gastar dinheiro para vir de Delmiro Gouveia para cá. Então, são soluções mas por que aqui não fazem isso? Não sei por quê. Porque me parece que houve uma inteligência aí muito diferenciada que disse que se entregasse os prédios das delegacias para o sistema penitenciário, nós estaríamos, Polícia Civil, perdendo patrimônio. Eu achei genial. E talvez isso tenha sido impedido. Aí são delegacias padronizadas com 3 xadrezes e tem as sedes de regionais com muito mais xadrez. A ex-delegacia regional de Arapiraca funciona como uma casa de custódia, onde já chegou a abrigar 153 presos, superlotação. Eu até convidei a secretária de Segurança Pública, a Regina Mick, para presenciar como era a carceragem, né? Que uma bomba pronta para explodir. Do lado você tem delegacia de Giraldo Ponciano, Feira Grande, Lagoa da Canoa, aí já são 9 xadrezes, né? E aí você, ao redor, você tem muita coisa para ofertar. Vagas disponíveis, mas precisa uma decisão. Vagas disponíveis. Não é? E você enche uma casa de custódia. Aí alguém vai dizer, não, mas a gente precisa confinar, porque lá também a gente confina a administração. Aí confina o problema e confina a explosão. Aí exatamente. Quando ocorre a tragédia, ela ocorre em dimensão bem inadministrável, né? Então,
O presídio tem experiência de contratação de servidores. O sistema penitenciário tem um formato de PPP na administração lá do presídio do Agreste. Então, esse formato ele poderia se estender para essas pequenas unidades de custódia. Falta uma decisão política, uma decisão de governo para encarar isso. Mas, Flávio, se é tão simples, se fosse tão simples assim, já teriam feito. Não, porque existem algumas mentes assim, muito talentosas, brilhantes, que acreditam que vai perder patrimônio. Fantástico. Eu vou usar discordar do doutor Flávio, né? Sobre a questão do preso cumprir a pena no local que fique mais perto da sua família, da sua antiga moradia, realmente é recomendado, porque o preso tem direito, é uma forma de ressocializar o preso, ter contato com a família, estar mais perto dos amigos e assim por diante. A questão é o seguinte, que a delegacia de polícia ela não possui estrutura, e nenhuma tem estrutura, para que ela satisfaça os objetivos feitos pela lei da execução penal, como banho de sol, visitas íntimas que devem ser realizadas e concretizadas, a saúde que se aplica ao preso, o espaço físico. Tanto é que as casas de custódias e a delegacia de polícia são feitas para prisões em flagrantes e, após o prazo de 24 horas, o preso deve ser encaminhado rapidamente aos presídios, que são os locais adequados que tem isso. Tanto é que o presídio tem campo de futebol, que aqui infelizmente não é usado, né? Campo de futebol, local para ter banho de sol, local para visitas íntimas, ampla estrutura, tanto é que se você for comparar o tamanho daquele complexo prisional que acontece que está lá perto do aeroporto, é uma coisa gigantesca. A delegacia de polícia é uma coisa minúscula. Por quê? Porque é feito para segregar alguém que está praticando um crime em flagrante, para ser conduzido rapidamente. O presídio não tem colônia agrícola, que é o local em que se cumpre pena em regime semiaberto. O presídio também, ele não possui casa de albergado, que é o local em que se cumpre pena em regime aberto. Então, ele nem possui a estrutura adequada para esse tipo de segurança. Mas seria bom que realmente estivesse toda essa estrutura, né, que ficaria muito melhor se ficasse mais perto de sua família. Até porque você não tem essa estrutura em nenhum espaço do Estado. O complexo prisional, ele tem espaço físico para tudo isso. Demais, mas não se utiliza. Não se utiliza. Nós estamos tratando aqui da superpopulação carcerária. Isso seria um problema. É ideal? Não é ideal, mas a realidade desses prédios, se transfere a administração da Polícia Civil, transfere desses prédios, vai para um prédio onde... possa ter até uma unidade juntos, né, que estão até pensando em se fazer agora. Dessa integração, e aquele espaço ser, de fato, administrado pelo sistema penitenciário, a administração penitenciária. Aquele espaço ocupado não seria diferente do cadeião, não seria diferente do que o senhor bem conhece, né? Seria bem melhor do que o cadeião. De alguma forma estaria violando a lei, só que a violação seria menos desumana do que acontece hoje. Por isso que hoje em dia os grandes estudiosos do direito penal, a própria polícia, os magistrados e membros do Ministério Público comprometidos com a própria democracia, eles têm um pensamento, né? Punir é civilizatório. Prender para os fatos mais graves também é. Não há solução melhor do que essa. Só que o interessante é que estabelecesse algumas punições que não fossem segregadoras. E aí por isso que surgiu, a partir do dia 2 de fevereiro, que pela implementação, pelo prazo dado pelo Conselho Nacional de Justiça, a audiência de custódia. E essa audiência, ela tem como fim fazer com que a pessoa que é presa em flagrante seja apresentada no prazo de 24 horas ao juiz, para que o juiz, numa conversa pessoal com aquela pessoa que foi presa, possa medir se é necessário ou não a sua prisão preventiva. Porque muitas prisões acontecem de forma desnecessária. Há relatos de pessoas que são presas preventivamente com prazo de 5 anos. Há pessoas que são presas preventivamente ou com prisão em flagrante para fatos que sequer praticaram.
há reconhecimentos que são feitos a mais do que aquilo que a lei estabelece. Há situações e nuances em que o juiz, com esse contato pessoal, poderia ter do próprio preso, sem contar no fato de algumas situações que acontecem de presos que são agredidos. Então, você você faria com que o juiz tivesse esse contato melhor com o preso para medir se a prisão preventiva é ou não é necessária, ou outra medida mais branda do que a prisão preventiva, como monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em juízo, a ausência, sempre que sair da comarca e viajar por mais que 8 dias, informar seu juízo. Você tem uma forma de você acompanhar, mas com outra medida, que não somente a prisão. A gente tem que entender que quando você prende alguém, o Estado gasta por mês, em média, R$ 3.500 para isso, sem contar com rebeliões que trazem um estrago financeiro desgraçado para o próprio Estado. Que os gestores não têm essa visão que nós estamos, que vocês estão dando aí, inclusive, várias e várias sugestões? É isso que eu queria que a gente pudesse debater. Eu entendo perfeitamente, são sugestões simples e públicas e notórias, praticamente todo mundo sabe que tem que ser feito. Mas, Wilson, o que falta? Nas grandes reuniões que acontecem entre o Estado para discutir a segurança pública, eu vejo uma participação pequena da comunidade científica, da comunidade acadêmica, da própria advocacia. Eu digo por quê? Porque você ouve, ou você discute o fenômeno da segurança pública, da violência, com várias visões. É normal que o delegado de polícia tenha uma visão um pouco diferente do advogado, como acontece com o juiz e com o promotor. E você ouvindo todos os segmentos, você consegue ter a decisão mais adequada possível naquele caso. Então, de repente, o que falta é isso, né? Ter um número maior de pessoas que possam ser ouvidas de segmentos diferentes sobre o mesmo problema. Mas a dimensão do problema é tão grande que é muito mais interessante, como os secretários de segurança e os governadores, de um modo geral, eles trabalham com o tempo, né? O governador trabalha com 4 anos, ele é político, ele precisa de voto. Então, ele tem que transformar todas as ações do Estado em ações públicas de reconhecimento da popularidade dele. A segurança pública no Brasil é um dos fatores de maior apreensão da sociedade. Se você fizer uma pesquisa hoje, todo mundo quer, não é essa a conversa nossa aqui. As pessoas, de um modo geral, os nossos telespectadores vão querer mais aprisionamento, mais castigo punição, na pena de morte, quer tudo isso. Quer que o Estado, se possível, mate de fome quem está preso. Falam até em guerra civil hoje, né? Então, essa discussão é sempre uma discussão do nosso lado da contramão. Você está na contramão porque você está na mão da Constituição, do direito. E garantir direitos para quem violou direitos de outros é muito complicado. Entendi. É muito complicado. Como é que eu vou defender o cara que matou? O cara vai lá, assalta, atira no cidadão que não reagiu nem nada. Bom, esse cara está lá dentro. Em algum momento, já que não tem pena de morte nem prisão perpétua, em algum momento ele vai voltar, ou fugindo, ou saindo em um tempo qualquer. É evidente que de um determinado número, 100% não sai do jeito que entrou. 100% tem um ou 2% que vão cuidar da vida, viram evangélico, viram católico mais fervoroso, etc. Mas o restante não, meu amigo. O restante vem para a rua para fazer o que ele fazia, ou pior, porque ele vem mais organizado. Então, como não há nenhuma sensibilidade da gestão pública, do gestor público, do secretário, do governador, dos políticos, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e das universidades também, da cidadania mais ativa também nesse sentido, de um modo geral, claro que tem as pessoas que pensam diferente, que querem a melhoria disso. Então, ficamos nisso, atrelado a isso aqui. Vamos fazer uma operação, prende e tal, é uma obra de pirotecnia e leva para dentro do presídio. É importante prender o bandido? É evidente que não é só importante, é fundamental. Não é só importante, é fundamental você desarticular a quadrilha, você prender o traficante, você prender o assassino, é fundamental. O cara que estoura o caixa do banco, tudo isso é fundamental. Agora, tem que ter a retaguarda. Eu prendi e agora, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu conti ali, eu consegui contê-lo. Toma que o filho é teu. Não, o filho é nosso. É uma maneira de jogar para baixo do tapete, não? Esses R$3.500 da PPP, que ninguém nem sabe ao certo que é uma caixa preta, quanto custa um preso lá em Giraldo Ponciano? Mas certamente mais de R$3.500. Pelo menos eram os dados divulgados
mais ou menos, no governo anterior. Que permaneça em R$ 3.500, esse dinheiro não sai do bolso do governador, do secretário, dos deputados, dos vereadores, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, sai do contribuinte. Verdade. É nosso. Um ponto interessante, João Angelo, é que na hora que a pessoa, imagina uma pessoa que vai ter uma pena aplicada de 22 anos, imagine que ela vai cumprir aí 20 anos, aí vai cumprir 2 quilos da pena, fica 8 anos preso. Quais são as condições em que você fica preso durante 8 anos para galgar um regime semiaberto? E para deixar bem claro que Alagoas não possui colônia agrícola, que não tem regime semiaberto. Ele vai direto, então, a progressão por salto para o regime aberto, que também não possui as condições necessárias, ele fica em prisão domiciliar. Qual o tempo? E teve, era modelo. Teve. Era modelo. E deixaram que isso... Durante era uma coisa anos, extremamente avançada para a época. Abandonaram. Não se escombros. É um absurdo, porque não decisão política. A colônia agrícola industrial, ele não só contribui para a sua ressocialização, como ele também aprende um emprego novo. Lógico. Isso é importante. Então, esse rapaz fica preso durante tantos anos. Naturalmente, é normal que haja um abandono pela esposa, o emprego que ele tinha ele não vai mais adquirir, a prática que ele tinha, se for autônomo, não vai ter mais, a empresa vai dizer, você é rotulado como criminoso, não vai conseguir emprego em lugar nenhum, porque essa questão dessa lista negra vai acontecer. Esse rapaz, quando sair, e vai perceber que não tem mais família, que não tem mais amparo, não sabe mais uma profissão, não consegue emprego em lugar nenhum. Ele vai fazer o quê? É normal que ele pratique crimes, aí é normal. Então, falta só que o Estado abra os olhos, observe também essa própria condição de uma pessoa que acabou de ser presa, porque a tendência de ele cometer novos crimes e mais graves é muito grande. Alagoas tinha a colônia agrícola Santa Fé, tinha oficinas, alfaiataria, sapataria, tudo, era um modelo, era um projeto avançadíssimo para a época, mas teve uma liderança política de União dos Palmares que não queria um presídio no município. E foi bastante influente para que acabasse com a colônia agrícola e que foi transformada no centro de formação de praças de APM, que também já não andou. Talvez não quisesse porque com medo que a qualquer momento poderia estar lá, né? Enfim, é terrível isso, né? Quando se tem uma evolução de alguma coisa, sempre tem alguém com Pode perguntar a alguém, você quer o ponto de ônibus na porta da sua casa? Ninguém quer. Você quer o presídio no seu município? Ninguém quer. É verdade. Você quer uma usina atômica na sua cidade? Ninguém quer isso, pô. Mas é necessário. Mas era distante do centro urbano. É verdade, muito bem. É uma discussão fantástica essa. O ponto de ônibus é uma dor de cabeça. Já tem muita gente que liga querendo que tu vai ter que colocar em algum lugar. Não tem como colocar um ponto suspenso, né? Não tem como. Tem que colocar na calçada de alguém. E às vezes, como Maceió cresceu desordenado, alguns pontos também acabam bem lembrados. Isso é outra discussão que a gente pode. Mas tem nada a ver com segurança. Muito bem. Bom, eu quero agradecer mais uma vez. Chegamos ao final do programa. Agradecer aos nossos convidados. Muito boa a nossa discussão, fantástica, né? Eu não sabia dessa caçadeira agrícola que se tinha aí no União dos Palmares. Isso foi o quê? Nos meados dos anos 80, 70? Coronel Amaral. Nos anos 80, né? Final dos anos 70 para 80, né? Nessa média aí, né? Eu sou de Pokémon para cá, então... Muito bem, mas é muito importante lembrar que por que não ressurgir essa ideia, então? Né? É isso que a gente que debateu aqui, enfim. Ficou mais do que provado do que falta de vontade política, né? E a questão que nos 4 anos as pessoas não conseguem mais trabalhar para se ter um resultado objetivo que beneficie a população de uma forma geral, e sim um resultado para que beneficie a sua eleição. E isso tem ficado de uma forma terrível. Por isso que a gente às vezes pensa em até desistir ou não ter êxito nas eleições, porque a gente pensa em resolver a situação e não em se projetar. Porque se projetar o tempo inteiro, você esquece todos os problemas e vira um chamado boneco de Olinda, né? É sempre se voltando para todo canto, batendo em todo lugar e todo mundo vendo que está sempre exaltado. Enfim, vamos lá. Obrigado a todos vocês pelo carinho aqui da presença de vocês. Mais uma vez, doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais, por favor. Obrigado, acho que já me dou satisfeito para aquilo que eu disse. Bom dia a todos e bom fim de semana. Para o senhor também. Doutor Geraldo Magela, mais uma vez, muito obrigado, suas considerações finais. Eu que agradeço. Muito obrigado. É sempre sucinto. Bom. Definitivo. Okay. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos. Bom final de semana.
Muito bem. O senhor está cotadíssimo, né, para secretário de Segurança, todas as rodas e conversas sociais, nas redes sociais também, nos bate-papos. Duas pessoas importantes não sabem disso, o governador e eu. Inclusive, noticiaram um grande currículo do Dr. Flávio Saraiva, que travou o celular, de tão grande que é. Verdade, exatamente. Mas é importante, a gente não está aqui, logicamente, enfim, porque nós lhe conhecemos e convivemos sempre aqui no nosso programa, mas pela maneira como o senhor tem, tanto o senhor preenche essa questão do cargo burocrático, né, e de nível inteligente, como o Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, como o senhor também é operacional. Então, eu acho que seria um bom nome, enfim, fica aí a escolha para todos. Que venha um bom nome, enfim, que todos serão comparados, querendo ou não, com o grande Gaspar, né? Isso é muito importante. Uma referência de êxito. Que bom, né? Referência boa, que bom, muito bem. Boa sorte. Você, telespectador, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, não é? Nós faremos o programa na quinta, porque sexta-feira é santa, né? Então, na quinta-feira tem pessoas que já têm os seus compromissos marcados de ressurreição e tudo mais, enfim, não é? Comer peixe, bredo, né? Muita coisa, enfim, né? Tempo de reflexão. Então, desejo a vocês, então, aí uma boa Semana Santa para todos. Nós gravaremos o programa na quinta-feira e será exibido, talvez na quinta ao vivo ou na próxima, ou mesmo na própria sexta-feira da Paixão, tá bom? Obrigado a vocês pela companhia e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Até lá.